Como faço para melhorar minhas pixel arts ou quais coisas eu devo estudar para finalmente melhorar os meus resultados? Aposto que você já se perguntou isso em alguma vez na sua caminhada aprendendo pixel art. Até porque essa é uma pergunta muito comum que surge na cabeça de todo mundo que está aprendendo e ela é muito importante no nosso desenvolvimento. Como eu sempre falo nos vídeos, não existe segredo para conseguir bons resultados, existem apenas práticas e estudos. A questão é, o que nós estudamos então para conseguirmos alcançar esses resultados? E foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo aqui. A gente só não pode esquecer que pixel art é como qualquer outra arte. Ela está submetida às mesmas leis. Então, primeiro de tudo, a gente tem que abandonar o pensamento de que pixel art é mais fácil, que nós não precisamos nos preocuparmos com certos detalhes que são difíceis no desenho ou em outros tipos de arte. Nós devemos tirar tudo isso da mente, porque a pixel art é como qualquer outro desenho, e é com as técnicas de desenho que a gente vai conseguir melhores resultados na pixel art. Com certeza, a pixel art é mais simples de ser feita em alguns casos, mas isso não significa que ela seja mais fácil ou que não precise de tanto estudo assim. Pelo contrário, ela precisa, e assistindo esse vídeo você vai aprender a fazer isso da melhor forma possível. Mas antes de começar, deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e vamos lá aprender a melhorar nossas pixel art. Para ficar da forma mais didática possível e para ajudar vocês a compreenderem melhor, eu separei todas essas áreas de conhecimento em 6 grandes pilares para ajudar a gente a estudar de forma mais objetiva. Esses pilares seguem uma ordem. Você pode ou não segui-la, mas eu coloquei esses pilares em uma ordem que vai favorecer o estudo. Quando você estava aprendendo matemática, você não foi direto para as contas de vezes ou de divisão. Primeiro você aprendeu as contas de mais e de menos, para depois fazer operações mais complexas. E aqui vale o mesmo, se você seguir a ordem dos pilares, como eu vou falar aqui, você talvez tenha mais facilidade para aprender. Mas isso não te impede de estudar da maneira como você quiser. Em essência, todos esses pilares são, primeiro deles, perspectiva e composição de imagem. O segundo, luzes e sombras. O terceiro, cores. O quarto, técnicas da pixel art. O quinto, texturas. E o último, animações. Eu vou comentar brevemente sobre cada um desses pilares e vou passar algumas dicas, algumas práticas que você pode fazer para melhorar. Mas sempre incentivo vocês a estarem pesquisando cada uma das coisas separadamente, porque não existe nada melhor do que o estudo para fazer a gente conseguir resultados melhores. Eu infelizmente não vou poder falar tudo que eu gostaria nesse vídeo, porque todo esse conteúdo são coisas que poderiam dar um curso completo, ou horas e horas e horas de conteúdo. E eu vou resumir isso da melhor forma possível. Lembrando que eu só quero dar a direção para vocês, por isso incentivo a pesquisa e incentivo o estudo por conta própria, porque não existe chave melhor para melhorar. Dito tudo isso, vamos lá para o primeiro pilar. Perspectiva e composição. Por que isso está por primeiro? Porque a perspectiva e a composição de uma imagem é aquilo que dá a estrutura para o desenho. É a coisa mais importante que tem que vir antes de qualquer outra coisa. Não adianta você fazer sombras fantásticas, você conseguir fazer pinturas com cores fascinantes, se você está errando nas estruturas e na perspectiva da sua imagem. As coisas na vida real, elas seguem esse padrão. Por exemplo, se você olhar um objeto que está aqui e olhar um objeto que está aqui, você vai perceber que a minha mão, por aproximar da câmera, ela aumentou. E isso é importante entender, para que mesmo nos nossos esboços, a gente já consiga um desenho decente. A perspectiva e a composição é um dos pilares mais importantes que a gente precisa ter para ter uma imagem legal. Às vezes você encontra estilos, por exemplo, de black work, ou estilos sketch mesmo, que você não tem cores, você malemar tem sombras, mas que são muito bons. Por quê? Porque estes desenhos, eles respeitam a perspectiva e a composição da imagem. Eles respeitam essas regras básicas e conseguem passar um desenho fantástico de forma, digamos assim, simples, né? Não diminuindo esses trabalhos, mas eu digo simples no sentido não tem cor, não tem sombra, não tem textura, não tem um monte de detalhe e mesmo assim é um desenho fantástico. Tudo isso porque ele seguiu perspectivas e uma composição de imagem decente. Olha, por exemplo, essa imagem aqui.
Eu já usei essa pixel art em diversos exemplos aqui no canal, e vou usar ela de novo. Olhamos aqui para o orc. Olha só os dois braços dele, eu vou separar esses dois braços aqui. Tá vendo que um braço é maior do que o outro? Por quê? Porque um braço está relativamente mais próximo da câmera, mais próximo da visão do que o outro. E tem que ser assim, senão de outra forma ficaria estranho. Olha só, assim são os braços com praticamente o mesmo tamanho. Agora veja o que acontece se eu colocar esse braço aumentado de volta no orc. Tá vendo que fica estranho? Por quê? Porque não faz sentido os dois braços serem do mesmo tamanho na perspectiva que o personagem está em relação à câmera. E se você reparar, o braço continua com as mesmas cores, continua com boas sombras. Mas mesmo com sombras e mesmo com cores, olha como ficou estranho, não ficou tão bom quanto antes. Isso por quê? Porque não está com uma perspectiva correta nesse momento. Então se atentem a isso, estudem perspectiva e composição de imagens antes de tudo. A melhor forma de estudar perspectiva e composição de imagem, eu acredito, seja observando coisas e tentando reproduzi-las desenhando. Por exemplo, foque em alguma coisa, pare e olhe, às vezes no seu quarto mesmo, onde quer que você trabalhe, e observe os objetos, observe a perspectiva das coisas e tente desenhar isso. A partir do seu olho, a partir da sua visão, tente desenhar, tentando simular a perspectiva que seu olho está vendo, a distância das coisas que estão mais para trás para as coisas que estão mais próximas. Observe, tente fazer isso com diversas coisas do seu cotidiano. Mas eu recomendo que você faça isso com a sua visão, não busque imagens da internet e tente reproduzir. Se for muito difícil para você fazer isso, você pode tirar foto da coisa que você está observando e ficar olhando a foto do lado. Não jogue ela no computador, não desenhe por cima dela, simplesmente comece a fazer esses passos para você treinar essa questão de dinâmica de posição e de perspectiva. Se você quiser, você pode pesquisar coisas relacionadas à fotografia também, porque a fotografia ela traz muitas coisas positivas em relação a isso. Noções básicas de fotografia podem ajudar muito vocês a aprenderem sobre perspectiva e sobre composição de imagem. Dentro dessa categoria também, eu colocaria anatomia. Porque anatomia é um estudo de composição e de perspectiva também. Mas esse é um estudo avançado e eu recomendo você estudar anatomia só depois que você pelo menos já tiver uma boa noção de luz e sombra. E falando em luz e sombra, vamos para ela, que é o segundo item da lista. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre luz e sombra, então eu não vou falar muito sobre luz e sombra aqui agora. Sugiro que você veja esses vídeos, eles vão estar aí em cima para você clicar e assistir se você não viu. De qualquer forma, como que a gente aprende, como que a gente pratica luz e sombra então? Nos vídeos eu já falei, vou falar de novo, recomendo que você tente observar coisas, tente observar as formas geométricas que essas coisas têm e pratique reproduzindo elas em desenho. Mas eu vou além, faça isso em preto e branco. Sim, faça isso em preto e branco, porque o preto e branco ajuda a gente a compreender cada vez melhor a relação do contraste. Lembra que eu havia falado que contraste é a relação do tom mais claro para o tom mais escuro? Essa relação é melhor observada quando você está trabalhando em preto e branco, porque você não tem que se preocupar com cores, você não tem que se preocupar com tons, você tem que apenas se preocupar na diferença entre os tons claros para os tons escuros. Então experimente observar objetos e reproduzi-los em preto e branco, de acordo com suas formas geométricas, para assim conseguir uma percepção melhor de como fazer sombras corretamente. Depois que você já tiver experiência fazendo sombras, aí nós entramos no terceiro pilar, que é fazer cores. Muitos desenhistas, inclusive de artes digitais, eles mesmo com experiência fazem as artes inteiramente em preto e branco para acertar no contraste e depois aplicam as cores por cima. Isso é uma boa prática porque as cores é uma coisa um pouquinho mais complexa, ela traz novas informações que podem confundir um pouco o processo. Eu realmente quero fazer um vídeo falando só sobre cores, porque esse é um assunto muito importante, eu acredito, na pixel art. Mas até lá, se você quiser ir pesquisando, se já quiser trabalhar com cores, sugiro que pesquise sobre teoria das cores no geral e sobre os valores HSB ou HSL. Eu acredito que esse seja a forma mais eficiente para escolher cores na hora de fazer pixel art usando os valores HSL. Talvez você não entenda agora, mas não se preocupe, no futuro eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas a dica que eu dou para você hoje, se você já está colorindo suas pixel arts, é:
Faça uma palheta antes de começar o desenho. Defina a palheta antes com as variações das cores, do rouet ali, da diferença dos tons e também numa boa relação do contraste entre o preto e branco, para que na hora de colorir você só tenha que se preocupar em posicionar a cor no local certo. Se você já tiver uma palheta antes disso tudo, o processo vai ser muito mais fácil. Se você tiver um desenho preto e branco só precisando ser colorido, vai ser muito mais fácil colorir também. E depois das cores tem o quarto pilar, que são as técnicas em pixel art. Eu deixei esse pilar aqui porque ele é importante sim, mas é só depois que você já tiver familiaridade com todos os anteriores é que você vai poder aplicar este de forma mais eficiente. Esse é um pilar bem simples na verdade, mas que eu acho importante colocar ele aqui, que diz respeito apenas de algumas técnicas que a pixel art tem que outras artes não têm, como por exemplo o fato de fazer linhas retas seguindo padrões geométricos, fazer linhas evitando os cantos. Eu falei um pouco sobre tudo isso nesse vídeo que está aparecendo aí em cima. Nele eu não falei tanto sobre o anti-aliasing, que é uma das técnicas importantíssimas da pixel art, mas aguardem que também vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas também tem uma outra técnica de pixel art que eu acho que seja talvez a melhor. É um recurso, na verdade, que só pixel art permite pra gente, que são os tiles. O que são tiles? Tile é você fazer um padrão de desenho, um padrão que represente alguma coisa, e você vai repetindo esse padrão com algumas variações, e com o trabalho que você faz no desenho pequenino aqui, você pode acabar fazendo grandes regiões, grandes cenários, grandes preenchimentos, tudo isso trabalhando bem os tiles. Dentro de um jogo pixel art, o jogo é inteiramente feito em tiles praticamente. Os desenvolvedores não produzem uma fase inteira desenhando, eles produzem tiles e vão só dispondo esses tiles da maneira como eles acham mais eficiente, e isso fica muito bom. E a gente pode usar isso para qualquer coisa, sejam animações, sejam ilustrações, não precisa ser só para jogo. Tile é uma coisa muito boa. E Tile vai ajudar a gente muitíssimo no próximo pilar, que é textura. Porque geralmente os tiles podem ajudar demais a gente na hora que a gente vai fazer textura. Às vezes você está fazendo uma grama, uma parede ou qualquer que seja a coisa, mas você precisa de textura. E como que você faz essa textura? Esse é um assunto que vai variar de artista para artista, existem muitas formas de você fazer texturas. Mas a maioria dos artistas que fazem bastante trabalhos, fazem trabalhos grandes, eles provavelmente usam tiles. E você nem percebe que são padrões repetidos e com leves alterações, porque se você faz do jeito correto, a arte fica incrível e ninguém vai perceber que você deu uma suavizada no trabalho, digamos assim. E sobre texturas ainda, não existe uma regra específica como fazer texturas, mas a dica que eu dou pra você é: observe bastante a textura que você quer fazer na vida real, observe fotos, observe com seus próprios olhos e experimente, faça testes para como você pode talvez representar essa textura em pixel art. Né? Tipo, talvez eu vou fazer uma pena. Putz, uma pena ela tem muitos detalhes, bastante detalhezinhos das separações dela ali, às vezes de tons da ave, que você não vai conseguir representar em uma pixel art, porque se você for fazer várias penas pequenas, você não vai ter pixel suficiente para isso. Então tem o desafio, poxa, na quantidade de pixels que eu estou fazendo essa pena, quais são as principais características da pena que eu preciso manter na minha pixel art para ter uma boa pena? Então não tem segredo, pesquise referências. Pesquise referências de uma pena, nesse exemplo, em pixel art mesmo, veja como outros artistas resolveram este problema e se inspire neles, tome uma direção de acordo com as outras pessoas que têm mais experiência que nós. E indo para o último pilar, nós falaremos de animação. Esse eu com certeza deixei no final, porque eu te digo, se você realmente não dominou todos os anteriores, não vá fazer animação, cara. Sério, não vá. Você vai esquentar a cabeça, você vai sofrer, e provavelmente talvez o teu resultado não fique tão satisfatório assim, porque uma animação é o resultado de um bom desenho animado, um bom desenho com vida. Só que se você não tem um bom desenho e dá vida a isso, talvez fique legal, com certeza você pode, mas não ficará tão bom quanto você conseguiria se você tivesse estudado todos os pilares anteriores. Este pilar talvez seja o mais complexo de todos os que estão aqui, e é muito difícil falar qualquer coisa aqui para você, te dar uma luz de uma forma tão breve, então eu não vou falar sobre ele. Mas fique ciente que a animação é o último pilar da pixel art. Você precisa aprender muitas coisas sobre artes antes de começar a aprender os princípios da animação, antes de começar a aprender a aplicar esta arte de uma forma animada.
É realmente uma pena eu não conseguir falar muito sobre animação, ou mesmo não conseguir falar muito sobre todas as coisas. Mas como eu falei, o objetivo é que esse vídeo seja enxuto, seja rápido e dê uma direção para vocês. Este é um assunto muito extenso, poderia estar num curso inteiro, poderia estar, sei lá, em muitas videoaulas. Então pesquise, eu realmente quis te dar uma direção e espero que essa direção ajude você. Ajude vocês a conseguirem melhorar, ajudem vocês nos seus estudos, ajudem vocês a terem bons resultados na pixel art. Comigo foi assim, eu fui estudando um de cada vez desses pilares para conseguir chegar no resultado que eu tô. Não tem segredo, basta seguir com calma, com paciência e dedicação, que todos vocês vão chegar lá. E eu agradeço por você ter visto esse vídeo até aqui. Então se você gostou e ainda não deu um like, deixa o like aí para fortalecer o canal, porque isso me ajuda demais. Me deixa nos comentários também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa, porque é muito bom sempre interagir com vocês e ver que os meus vídeos estão ajudando, que eles estão trazendo resultados positivos para a comunidade. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto melhorar cada vez mais. Obrigado e até o próximo vídeo.